No livro de Deuteronômio, Moisés está preparando o povo de Israel para adentrar a terra prometida. Ele já sabia, porque Deus já havia revelado para ele, que ele não entraria. Então eu fico imaginando o coração de Moisés, né? Porque você trabalha, né? Ele já tinha 120 anos, né? Então ele sonhou com esse dia, pelo menos 80 anos, né? Ele estava sonhando, né? Os 40 anteriores aos 40 anos do deserto que ele ficou lá em Midian, porque ele foi para lá, porque ele tentou com as suas próprias forças libertar o seu povo e não funcionou. E ele então ficou 80 anos esperando por isso, e agora o povo ia entrar na terra, ele não podia ir, ele sabia que o Senhor iria levá-lo. Antes disso, Deus já havia falado para ele, e então ele escreve o livro de Deuteronômio, para tentar ajudar aquele povo a se preparar para isso. E o interessante é que no capítulo 8, ele está preocupado, e ele vai estar falando, né, nesse sermão que ele prega no capítulo 8, sobre dois assuntos principais. O primeiro deles, ele explica o objetivo de Deus ao permitir que o povo caminhasse por aquele deserto 40 anos. Por que 40 anos? Eu não sei na tua vida, não é? Se você já não parou para pensar em alguns momentos da sua própria história, Senhor, por que está demorando tanto? Senhor, né? Por que tanto tempo? E ele vai explicar por que 40 anos. E na segunda parte, ele faz uma série de advertências para quando os tempos difíceis passassem. É interessante porque esse sermão fala o porquê demorou, e depois ele vai dizer assim: toma cuidado, porque agora você vai entrar na abundância. E olha só, eu nunca tinha pensado, né? Eu já tinha pensado, nunca é mal dizer, mas eu fiquei assim com um sentimento no coração, né? O perigo da abundância. E ele então vai colocando aqui essas duas coisas. E nessa manhã eu gostaria de olhar para esse texto nessas duas perspectivas: os tempos difíceis e os dias da abundância. Hoje pela manhã eu vou falar sobre os tempos difíceis, e hoje à noite eu quero falar sobre os dias da abundância. E eu vou ler então os versículos que estão ali em Deuteronômio 8, versículos 2 e 3, e a gente vai meditar nisso hoje pela manhã. Diz assim a palavra do Senhor: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, e ele os deixou passar fome. Ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Pai querido, nesta hora, dá-nos a tua graça, e que a graça de Jesus, o poder do Espírito Santo, possam, Senhor, estar atuando nos corações daqueles que conosco estão meditando nesse texto. Ministra, Senhor, a quem está perto e a quem está longe. Ministra sobre nós, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deserto, segundo Moisés, foi um treino de fidelidade, para que as bênçãos prometidas não se perdessem. Deserto foi um treino de fidelidade para que a gente não perdesse bênçãos. Neste treino, o Senhor teve que trabalhar algumas coisas que fazem parte da nossa natureza humana,
para que os tempos de abundância pudessem ser desfrutados nos valores certos. Por isso o Senhor teve de tratar alguns problemas do coração humano. E eu quero dizer para você que todos os problemas que estão aqui fazem parte da sua vida também, e da minha. E ele, primeira coisa que teve que tratar, foi orgulho. Então assim, olha para quem está perto aí de você aqui, e diz: larga de ser orgulhoso. Agora escuta, porque alguém vai dizer para você isso. E se você está aí em casa assistindo com alguém, fala aí, larga de ser orgulhoso. É interessante que nesse texto ele vai usar a palavra humilhação. O Senhor teve que humilhar o orgulho deles. O interessante é que, vocês lembram quem eles eram? Antes de estarem no deserto, eles eram o quê? Escravos. E olha que ironia, escravo metido, escravo orgulhoso. E o interessante é que, o que é que eles tinham que ser humilhados? Era que eles acreditavam que mesmo sendo escravos, aquilo que eles conseguiam para a sua subsistência, era fruto das suas próprias mãos. E o Senhor humilhou o orgulho do escravo para dizer para ele que tudo procede das mãos de Deus. Tudo procede das mãos de Deus. E Deus estava dizendo: olha, sempre foi assim, tudo veio das minhas mãos. E às vezes, mesmo sendo escravo, a gente acredita que veio da mão da gente, das nossas próprias mãos. E aí Deus teve que mandar o maná. E o maná era o símbolo de que nós não só vivemos do pão que comemos cada dia, mas daquilo que Deus derrama sobre nós. Eu vivo e você vive daquilo que Deus derrama sobre a sua vida. Ele falava de toda a palavra que procede da boca de Deus, mas a gente tem que lembrar que a bênção de Deus é também uma proclamação da sua palavra, dizendo: seja bendito, seja abençoado, eu derramo sobre você a minha graça, eu estendo graça sobre as tuas mãos e te faço próspero. É a mão de Deus, é a boca de Deus, é o poder de Deus. E a grande lição é que os tempos de dificuldade nos ensinam, essa é a grande lição que esses tempos nos ensinam, é que sem o Senhor nós não podemos fazer absolutamente nada. É por isso que lá em João capítulo 15, versículo 5, a palavra do Senhor vai dizer: eu sou a videira e vocês são os ramos, quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Cada uma daquelas lutas foi usada pelo Senhor para quebrar o orgulho que faz parte da nossa humanidade. E ali o povo de Deus teve de aprender que tudo procede do Senhor e de mais ninguém. Tudo procede do Senhor e de mais ninguém. Tudo. É incrível isso. Há vários anos atrás, a igreja tinha uma maneira de fazer o sustento pastoral, em que parte dos recursos que a gente recebia vinham na forma de ajudas de custo. E naquela época a igreja alugava um local para eu morar, tá? E então, nesse contexto, quando eu pensei na possibilidade de comprar uma propriedade para mim, eu consultei a igreja se poderia transformar aquele aluguel numa ajuda de custo moradia para eu comprar aquele bem que eu estava querendo comprar.
E aí então disseram, não tem problema, tudo certo, está fechado. E então eu fui, era um apartamento que eu estava comprando na época em construção, e eu fiquei no pé daquele povo para o mais rápido possível eles entregarem o meu apartamento, porque no momento que eu mudasse, a igreja me ajudava a pagar as prestações. Meus irmãos, eu fui o primeiro a mudar naquele apartamento, primeira pessoa, entrei lá, primeiro. Mas aí a diretoria da igreja, os diáconos, esqueceram do que tinham combinado. E aí passou o primeiro mês, eu tenho um compromisso, eu não falo de dinheiro com ninguém, eu oro, só isso. O problema é de Deus, porque o meu patrão é Deus. Primeiro mês, nada. Segundo mês, nada. Terceiro mês, nada. Mas sabe, aqueles 3 meses foram o meu deserto. E durante aqueles 3 meses aconteceram milagres de Deus. E Deus estava mudando um chip aqui da minha cabeça. Olha, não é o meu salário, não é o meu sustento, não é a igreja, não é a diretoria, não é o corpo diaconal, é o Senhor quem me sustenta. Não faltou nada. Todo mês acontecia alguma coisa extraordinária, que o dinheiro chegava, exatamente o dinheiro que eu precisava, até o dia que a igreja lembrou. Aí ela começou a pagar, nunca mais veio o extraordinário, porque ele já estava suprindo. Era Deus dizendo assim: está entendendo? Sempre foi assim. A gente está passando dias difíceis, está complicado, a gente tem insegurança de muitas coisas. Tivemos que fazer uma série de exercícios. Se você é um empreendedor, e tem vários empreendedores aqui na igreja, tiveram que fazer vários exercícios para reduzir, para mexer, para acontecer e tal. Outros estão vivendo tempos difíceis com relação a emprego, e talvez tenham perdido o emprego, ou estão até em parcial valor do seu salário. Uma coisa eu quero dizer para você: nos tempos de abundância e nos tempos de dificuldade, quem nos sustenta é o Senhor, e a gente depende da graça dEle. Tudo vem das mãos dEle, seja o maná, seja a terra que emana leite e mel. E quando a gente tem esse entendimento, a gente baixa a bola. A gente deixa de lado o orgulho, e a gente aprende a depender da graça do Senhor. O Senhor é quem nos abençoa. E quanto mais a gente tem isso em nossa mente, mais fiel, mais valor a gente dá à presença do Senhor na nossa vida. Por isso, a segunda coisa que Deus tinha que trabalhar no meio dos tempos difíceis era a fidelidade. E vai dizer aqui o versículo 2: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que se tudo depende de Deus, então precisamos levar a sério o Senhor das nossas vidas. Nós precisamos levar a sério os valores do Senhor. E esses valores precisam ser colocados como os nossos valores. Suas ordens precisam ser experimentadas, vividas na nossa vida. E todo teste na nossa vida, neste sentido, é um desafio ao nosso crescimento em um compromisso inegociável com o Senhor. O que a Bíblia está dizendo é que nos tempos difíceis e também nos tempos de abundância, a nossa fidelidade vai ser testada. Você crê mesmo que o Senhor te sustenta? Você crê mesmo nos valores e nos princípios que Deus
tem colocado na sua palavra para a sua vida? Você está disposto a viver esses valores no dia da abundância e no dia da dificuldade? O Senhor é o primeiro na tua vida, porque esse é o princípio, né? Colocar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, a fé, ela é vista concretamente pela fidelidade. E fidelidade é, pela fé, fazer todas as coisas do jeito de Deus, crendo que Ele tem o melhor para nós. A fé é demonstrada pela fidelidade ao Senhor, e ela se torna chave para os milagres que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. É interessante que quando eu releio os livros lá de Êxodo, Números e Deuteronômio, eu percebo que não somente a fidelidade do povo teve de ser treinada, mas a do profeta Moisés também foi treinada. Se você olhar, é muito interessante isso, porque a gente vê a fidelidade de Israel sendo testada, sendo construída lá no deserto, mas isso passa primeiro pelo líder, e esse líder tinha que passar na prova, passar no teste. E o interessante, queridos, é que o teste não era para Deus, porque Deus já conhece o nosso coração. O teste é para nós mesmos, porque nós às vezes não vemos a nossa infidelidade. Olha só, eu vou falar um pouquinho sobre Moisés, alguns exemplos na vida dele. Quando as críticas da sua irmã chegaram a ferir o seu casamento, e se você lembrar lá no livro de Números, se não me engano, capítulo 12, a irmã dele, lembra que a irmã dele era mais velha, que cuidou dele, que tinha uma influência muito grande sobre Moisés. Ele começa a dizer: essa mulher cuxita com quem esse homem se casou, só está criando problemas e tal. Isso gerou um problema na família de Moisés. E de repente a Bíblia vai dizer naquele texto, que Moisés se tornou e era o mais manso de todos os homens. Por quê? Porque ele teve de aprender a viver a mansidão naquele contexto, e crer que Deus tinha maneiras para resolver um problema que parecia insolúvel. E aí Deus manda uma lepra para sua irmã, e para curar a irmã, Deus teve que trabalhar perdão no coração de Moisés. E quando Moisés liberou perdão, uma semana depois, a irmã dele foi curada. E em tudo isso Deus estava trabalhando o povo, mas quem? Moisés. Sabe o que me ensina? Que muitos de nós, tementes a Deus, servos do Senhor, às vezes passamos por provas, porque o nosso orgulho tem que ser quebrado, mas outras vezes as provas são ferramentas de Deus, para a gente aprender os valores do Espírito e colocá-los em prática. Sabe, talvez você consiga recitar os 10 mandamentos, talvez você consiga falar sobre o fruto do Espírito, e quem sabe dizer: olha, eu sei o versículo da Bíblia, e recitar para mim. Talvez você tenha vários versículos da Bíblia na sua mente, mas enquanto esses versículos da Bíblia não se tornarem parte integrante de quem você é, então a fidelidade não chegou, e a fé não se tornou prática na sua vida. E às vezes Deus nos coloca diante de circunstâncias que a gente vai ter que viver a fé. Sabe, Senhor, não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito. Senhor, toca o coração da minha irmã, ela está destruindo o meu casamento. E aí quando Deus toca, e toca violento, e diz: Senhor, tenha misericórdia da minha irmã, por favor, eu não quero isso para ela. Está entendendo a dinâmica de Deus?
Aí eu vou olhar para Moisés e vou descobrir que esse homem também teve que entender que as profecias que ele falava tinham que ser cridas por ele. E ele teve que ser provado. E quando eles estão saindo do Egito, se você lembrar da cena, eu fico pensando como líder, eu sou um líder, eu fico pensando como líder, que situação. Ele está levando o povo, né, para a terra prometida, e o Senhor mostra o caminho, é Deus quem mostra o caminho, e de repente eles estão num local onde só tem diante deles um mar vermelho, e não tem fuga nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, porque para trás estão os exércitos de Faraó. E aí ele começa a olhar para cima e dizer: Senhor, e agora? E aí Deus olha para ele e fala assim: ô Moisés, agora não é hora de orar não, diga para o povo marchar. E eu fico pensando assim: marchar para onde, Senhor? Para dentro do mar? É, para dentro do mar, porque eu vou abrir o mar, eu falei para você, agora não é hora não, agora é hora de marchar. E enquanto isso, está todo o povo em volta dizendo e chorando: ah, esse homem tirou a gente do Egito para fazer morrer os nossos filhinhos aqui nessa praia horrível. Já pensou a encrenca? E aí é aquela hora que ele tem que dizer: olha, prepara o acampamento para marchar, porque o Senhor falou que nós vamos atravessar pé enxuto isso aqui. E ele fica olhando a noite inteira para ver o que vai acontecer. Sabe, fé e fidelidade, eles andam juntos. Eu tenho que dar passos de fé, como eu falei há 2 semanas atrás, mas esses passos, eles são concretos, são a nossa fidelidade no Senhor. Quando eu olho, por exemplo, para esse homem, não é, dizendo para o povo que Deus não queria que ele determinasse uma rota. Gente, eu fico imaginando ele como líder. Quantas pessoas, porque a gente sabe que tinha uma equipe de príncipes lá de 250 que eram tremendamente críticos, que Deus vai julgar lá os filhos de Coré e todo o time que estava com ele, 250, tá? E esse povo estava no pé dele: escuta, eu quero saber qual é o projeto estratégico da nossa chegada, eu quero saber qual é o próximo passo, faz aí no mapa. Ele diz assim: não posso. Por quê? Porque Deus mandou seguir a nuvem. Meu Deus do céu, fala isso lá na tua empresa, que você vai seguir a nuvem, fala, para ver o que acontece com você. Que líder é esse, que não sabe nem o caminho, num deserto, que não tem planos, que não tem estratégia, que não tem isso, que não tem aquilo? Ele diz: eu só tenho o Senhor. Gente, não era fácil não, manter a firmeza e dizer: eu vou seguir a nuvem. Era isso que Deus estava trabalhando em todo o povo, mas no coração do seu líder. E quando a água acabou? Quando a água acabou, e o primeiro dia sem água, né? Segundo dia sem água, terceiro dia sem água, nem para beber. E ele tinha que esperar uma ordem do Senhor, para saber de onde vinha a água. E se você lembrar, foi justamente nesse teste, pela segunda vez, que ele falhou. Na primeira vez o Senhor falou: bate com a vara na rocha que eu vou fazer brotar água. Na segunda vez o Senhor não falou isso para ele, e ele foi lá e bateu na rocha, porque ele não aguentou mais, e por isso ele não entrou na terra prometida, porque ele não passou no teste da fidelidade. Eu queria lembrar você que o Senhor está fazendo isso comigo, com você, nos tempos de dificuldade. Você crê no Senhor? Você é fiel no pouco e no muito? Você vai esperar o Senhor te dar as ordens? Você vai fazer os seus negócios segundo os valores do reino de Deus, no tempo da abundância e no tempo da escassez?
Você vai continuar valorizando aquilo que o Senhor te ensinou acima de tudo e de todos, em qualquer circunstância? E eu vou dizer para você, eu e você seremos testados todos os dias. Em algumas coisas a gente sabe lidar tão bem, mas em outras talvez a gente seja vacilante, como o próprio Moisés foi. E esse é tempo em que o Senhor está trabalhando valores na nossa vida. Eu creio e eu vou viver por esses valores. É isso que o Senhor quer trabalhar. Terceira coisa que Ele vai falar: para saber o que estava no coração de vocês. E aí o Senhor, nesses tempos de dificuldade, estava revelando o coração do povo e dos seus líderes. Eu tenho certeza que o Senhor não precisa de teste algum para saber o que vai no nosso coração. Ele sabe, porque Ele conhece. Mas as provas, os tempos difíceis nos revelam o que nós não desejamos ver. Eu chamo isso das agendas ocultas da nossa alma. Sabe, é muito fácil a gente ter uma agenda oculta guardada no coração. Eu me lembro de um filme que assisti há muitos anos atrás, de um hospital, nos tempos da Idade Média, quando eles não tinham tanto conhecimento científico, e todos estavam tentando entender porque um determinado paciente não melhorava, e todo mundo olhava para aquele paciente, ele estava perfeito, estava tudo bem. E aí tinha uma freira, uma senhora já idosa, né? E que conhecia muito, né, de cuidados médicos naquele hospital. Tem que lembrar que o hospital naquele tempo era quase um asilo para doentes, não tinha quem tratasse. Então chamaram aquela freira, a freira veio com um cachorrinho, e ela mandou o cachorrinho dela cheirar o paciente, e aí o cachorrinho dela começou a cutucar com o focinho a barriga do paciente. Ela pediu um instrumento de corte, uma faca, sei lá o que, afiado, e quando ela abriu a pele, a barriga do paciente, começou a verter pus. Ele diz, aí está o problema, porque o cachorro conseguia sentir o cheiro. Sabe, às vezes nós não conseguimos ver os abscessos que estão dentro de nós, e nem sentimos o cheiro. Às vezes nós não enxergamos os sentimentos que estão guardados na nossa alma, e nós não percebemos as nossas agendas ocultas, e até as mentiras que contamos para nós mesmos. É muito comum quando a gente fala com alguém dependente químico, não é? E dizer, rapaz, você precisa de ajuda, porque você está viciado. Ele diz, não sou viciado. Eu tenho controle. Ele não consegue ver. E sabe, ele acredita que tem controle. Todo mundo viu, menos ele. E então o Senhor nos revela, nos tempos difíceis, o que está no coração, e nos dá oportunidades para que nós possamos corrigir, restaurar e nos comprometer com o Senhor em fé e fidelidade. É interessante que Deus revelou para Arão o que estava no coração dele. Você lembra, quando Moisés desceu da montanha, ele ficou irado com o seu irmão, e ele disse para o seu irmão, por que você fez esse bezerro de ouro? E disse que ele é Jeová. Ele disse, não foi bem assim, o pessoal me deu as joias, eu joguei no fogo e saiu isso. Opa, como é que pode? Mas o que estava no coração de Arão? Ele queria ser popular.
E quando o povo começou a fazer pressão e dizer, olha, faz para a gente um Deus, e Moisés não estava lá, e ele não sabia se Moisés ia voltar, e o povo estava dizendo, olha, você vai ser o próximo líder, mas você tem que fazer um Deus para a gente. Ele queria ser popular, ele queria ter o poder, por isso ele fez um Deus. Não foi porque ele jogou lá, porque as pessoas forçaram. Dentro do coração dele tinha alguma coisa que não estava bem, mas ele não podia perceber, e Deus vai mostrando para a gente. Você já percebeu que na sua vida o Espírito Santo de Deus te coloca em algumas situações para você enxergar aquilo que você não quer ver em você? O que o Senhor está revelando para você? Que atitudes você precisa tomar? Que reparos precisam ser feitos? Cuidado, pois às vezes, até quando Ele nos revela o que está lá na agenda oculta, nós não desejamos mudar, e isso gera consequências desastrosas para nós e para aqueles que estão nos seguindo. Na Bíblia, lá em Números capítulo 16, versículos de 1 a 8, vai aparecer Corá, Datã, Abirão e On. Esses 4 lideram um grupo de 250 líderes de Israel, e eles têm um discurso maravilhoso. Gente, que discurso sensacional! Eles dizem assim: Moisés, Deus habita no meio da gente, é verdade? É verdade. Ele se revela com a sua nuvem e com o seu fogo, é verdade ou não é verdade? Todos nós somos povo de Deus, é verdade ou não é verdade? O Espírito de Deus está aqui, é verdade. Por isso a gente não precisa seguir você, é verdade ou é verdade? Ou não? Não, porque Deus tinha colocado aquele líder. E aí, naquela hora, e essa tem que lembrar que isso é o final de uma história, isso não é o começo de uma história. A paciência de Deus se encheu, e falou assim: olha, se vocês entendem que tem essa unção, então amanhã tragam os seus incensários. Por quê? Porque Deus disse que os únicos que poderiam carregar os incensários eram da tribo de Levi e da família de Arão. E que se qualquer outro pegasse os incensários, estava fora da vontade de Deus. E aí eles trouxeram os seus incensários. E aí Deus julgou, porque havia fogo estranho do altar de Deus, que não procedia do altar de Deus no meio da congregação. E aqueles 250 foram engolidos pela terra. Houve um terremoto e fez assim, e fechou. E o interessante é que, mesmo da família de Corá, alguns não ficaram do lado do vovô, do papai, porque eles eram capazes de ver o que estava no coração do velho, mas ele não era capaz de ver o seu próprio coração. Toda aprovação é uma situação controlada por Deus. Nós não estamos à mercê da nossa própria sorte. E o objetivo final é aprender a confiar, servir e honrar ao Senhor. Por isso, as roupas não estragaram durante 40 anos, os pés não incharam, caminhando no deserto, e todo esse tempo a nuvem e a coluna de fogo estavam lá revelando que o Senhor estava presente no meio deles, que eles não estavam sozinhos, nem desamparados. Mas esses eram dias de preparo, e nós estamos vivendo dias de preparo, porque o grande objetivo está lá nos versículos 7, 8, 9 e 10, onde diz assim: porque o Senhor, o Deus de vocês,
os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, de trigo e cevada, de vinhas, figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez, em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Sabe, o que eu creio é que no meio dessa situação tão grande, Deus está preparando a gente, eu e você, para entrar num tempo tão melhor, de uma bênção tão grande, se a gente passar no teste, se a gente aprender a viver com alegria, com fidelidade, com humildade, na presença de Deus, em todo e qualquer tempo, a desfrutar a vida plena, porque o Senhor é o nosso sustentador, a receber de Deus, não o poder da adição, mas o poder da multiplicação, porque Deus derrama graça, e entrar numa posse de uma bênção que procede da boca de Deus. Por isso, eu queria convidar você a primeiro olhar o que o Senhor está vendo dentro do seu coração, a aprender a depender exclusivamente dEle, e a assumir um compromisso inegociável de fé, fidelidade, pois nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Nesses tempos que a gente está vivendo, Deus talvez tenha que mandar um anjo na sua casa levando comida. Estou brincando não, mas a comida não vai faltar. Talvez o dinheiro que você precise para pagar a água, a luz, o telefone, você não vai conseguir do seu trabalho. Talvez alguém vai dar de presente para você. Você vai chegar. Porque Deus nesse tempo está dizendo, sou eu quem cuido de você. Se você for orgulhoso, você vai ver isso como uma humilhação e vai dizer, Senhor, olha só, não consigo nem fazer isso, nem aquilo. Mas se você for temente a Deus, você vai dizer, louvado seja o Senhor, que sempre me sustentou e que continua a me sustentar. E se há agendas ocultas, o Senhor vai revelar. Tem muita gente que tem algumas agendas ocultas. Qual é o alvo da tua vida? Ah, o alvo da minha vida é isso, aquilo, aquilo. E onde está o Senhor em tudo isso? Alguns dizem assim, eu vou fazer tudo isso porque quando eu me aposentar, aí eu vou servir ao Senhor. Querido, se você não serve ao Senhor enquanto está trabalhando, não vai servir quando se aposentar. Você está entendendo? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quais são as agendas ocultas? Eu já vi tanto crente entrando em furada, porque quer ficar rico. Querido, Deus não nos chamou para ser rico, Deus nos chamou para ser uma bênção, para que todas as famílias da terra sejam abençoadas através da nossa vida. E se você é uma bênção, Deus pode até te dar prosperidade, mas se você não é uma bênção, a prosperidade vai virar desgraça na tua mão. Então, eu queria hoje orar com você, como a gente sempre faz. O que que o Senhor está revelando aí no teu coração? O que que Ele está falando à sua alma? E eu queria que você pudesse confessar ao Senhor essas coisas. O que que o Senhor identificou que é um abscesso? O que que o Espírito Santo
testemunhou dizendo para você: isso está atrapalhando a tua vida. Você é orgulhoso. E o teu orgulho está destruindo a tua casa, o teu relacionamento com os teus filhos, a tua condição de trabalho. Você é inflexível. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Mas lembra, a grande lição é: deixa o Senhor moldar a tua vida. Olha assim comigo. Pai querido, é em nome de Jesus, o teu Filho, que nós estamos reunidos na tua presença. E agora, Pai, tu mostraste algumas coisas ao meu coração. E eu quero confessá-las. E aí você vai dizendo o que o Senhor revelou para você. Coloca palavras concretas. Lembra de circunstâncias. E diga assim: Senhor, perdoa o meu pecado, a minha infidelidade, o meu orgulho e aquilo que tu não te agradas, mas que está escondido dentro do meu coração. E nesses tempos, me ajuda a viver segundo a tua vontade e para a tua glória. Eu quero fazer do Senhor o primeiro. Eu quero fazer do Senhor o Rei absoluto. Eu quero te fazer, Jesus, o meu Salvador. Dá-me da tua graça. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.